uma edição do IBBN News. A direção da IBBN, sob a condução do nosso pastor Carlos Henrique, tem se esforçado para manter nossa comunidade alimentada e saudável espiritualmente. Para isso, a igreja tem disponibilizado conteúdos de diversos formatos para que você se envolva com a igreja e mantenha sua fé firme. São mensagens diárias, textos editoriais diários e vivências da quarentena. Cultos online aos domingos e às quartas-feiras. Estudos bíblicos para adolescentes, jovens e adultos, além de vídeos com orientações gerais sobre saúde, comportamento e cuidados neste período. Não fique só! Juntos somos igreja. Entre em contato e permaneça firme. Falando em programação, a EBD Jovem agora tem novo horário. Às sextas-feiras, 20 horas, na plataforma Google Meet, com o professor Pastor Josias Siqueira. Uma sala interativa para um estudo dinâmico de nossa escola bíblica dominical. E a EBD Adulto no domingo, mais cedo, às 8 horas. Aula com o professor Pastor Alexander Maia no YouTube da IBBN e no site de nossa igreja. Oi, EDLs, tudo bem? Bom, vou fazer um convite e também fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram se suas orações, seus pedidos estão sendo respondidos ou se estão sendo respondidos? São respondidos pela sua mente ou pela voz de Deus? Bom, se você, assim como eu, tem essa dúvida e não sabe se está sendo respondido por Deus ou pelas vozes da sua mente, pela carne, eu convido você a participar da nossa DL do dia 30 de maio, próximo sábado, às 5h30 da tarde, pela plataforma do Google Meet. Convide um amigo, chame mais gente para poder participar. Vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus e como a gente pode diferenciar a voz de Deus da voz da nossa cabeça. Aguardo todos vocês. Obrigado. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou nossas mídias sociais. Boa noite, seja bem-vindo ao culto de celebração ao nosso Deus da Igreja Batista Boas Novas. A nossa oração, o nosso desejo é que você ouça e receba do Senhor nesta noite. Nós nos alegramos por poder nos reunirmos, ainda que cada um em seu lar, mas nos alegramos porque o Senhor será adorado aí na sua casa. Então, eu quero convidar você a orar nesse instante. Vamos orar ao Senhor, vamos engrandecer o nome dEle e vamos sempre confiar nele. Oremos nesse instante. Querido Pai, nós estamos começando este culto, que é para a glória do Teu nome, que é para o louvor do Senhor. Então, ó Deus, receba os cânticos que serão entoados, as nossas vidas da Tua presença, por causa de Jesus, o caminho para Ti. E, ó Deus, que cada lar agora se torne, ó Deus, um altar ao Senhor, um lugar de adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Criação, o
imutável, é o Deus que nós estamos celebrando nessa noite. Feche os seus olhos onde você está. Vamos continuar engrandecendo e adorando o nome do nosso Senhor. Nós confiamos na tua voz, Senhor. Queremos ouvi-la nessa noite. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Em ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei.
Nós somos teus e entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, tudo que somos e temos ao Senhor, ó Pai. Receba o nosso culto e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no quarto domingo do mês da família IBBN, onde estamos trabalhando o tema Proteja a sua família. Essa noite o pastor Carlos pregará sobre o tema Sua família formará os seus filhos. E sobre isso eu quero te convidar a assistir o vídeo feito pela irmã Cláudia e a sua filha Clara. Acompanhe conosco. Boa tarde, irmãos. Eu me chamo Cláudia. Esse aqui é meu presente de Deus, que é a Clarinha. E nós somos convidados para poder expressar a minha vivência relacionada à minha experiência como mãe e ela como filha, né? Como recebe essas informações. Não sei nem o que vai me aguardar, mas vamos lá. Então, minha família, ela é monoparental. Contudo, tenho comigo que qualquer decisão que está relacionada à criação dela, coisas que são importantes na criação, eu comunico o pai dela para que a gente possa tomar a decisão conjunta, né? Confesso que às vezes para mim é muito difícil, porque eu tenho que deixar meu orgulho de lado, mas eu tenho que pensar nela, o que é melhor para ela. Então, antes de engravidar, eu sempre orava para que quando eu tivesse a oportunidade de ter um filho, que Deus me desse a capacidade de criar essa criança com amor, com carinho, e de forma que ela fosse útil ao próximo e à sociedade. E hoje é o que eu venho buscando, porque eu acredito que os filhos, eles se baseiam muito na vivência, na experiência, em olhar os pais fazendo, né? Então, eu acredito muito nisso, que eles espelham nas nossas atitudes. E às vezes a gente não gosta do que vemos nos nossos filhos, e isso pode levar a questionar onde estamos errando. Ou melhor, que atitude eu como mãe, no meu caso, eu tenho que melhorar. Temos passado por alguns desafios aqui em casa nesse período, com alguns sentimentos que estão aflorantes na Clara. E talvez, acho que eu não sabia, ou talvez com a correria do dia a dia eu não tenha observado, mas eu tenho comigo que o que temos hoje é isso. Como a gente pode fazer para resolver? Ficar lamentando o passado não vai me ajudar, mas eu tenho comigo que devemos pensar o que tem para hoje para resolver, né? Então temos que ter atitudes, porque ficar lamentando o passado não vai ajudar em nada e pode nos deixar deprimido. Então o que eu faço? Eu peço orientação e sabedoria a Deus para me conduzir, entender e resolver o problema. E Ele tem nos dado esse tônico diário e nos mostrado que precisamos melhorar, o que precisamos melhorar como mãe e como filha. E ela talvez, ela não saiba como ela é a minha fortaleza e meu presente, e talvez ela não tenha noção de como ela me dá forças e me faz cada dia querer ser uma pessoa melhor, pois preciso ser exemplo para ela e não ser perfeito. Eu como filha, eu acho que minha mãe cuida bem de mim, porque ela é uma ótima mãe e além disso ela é uma boa ouvinte também. Então é isso, gente. Nós desejamos a todos que estejam bem e que cada dia busquemos esse tônico diário, que é a palavra de Deus, que nos consola e nos torna fortes para superarmos todos os desafios, mesmo que demore, mas vamos conseguir, porque somos fortes e temos um Deus que cuida de nós. Muito obrigada e ótima semana a todos. Nós vamos agora adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, para cumprirmos a missão que Deus nos deu nessa terra, de sermos uma igreja que cresce em número, em qualidade e relevância para os membros e para a sociedade. Nós queremos pedir a você que continue sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas, além disso, precisamos da sua ajuda também, doando alimentos, para montarmos as cestas básicas
que serão entregues às várias famílias aqui em nossa cidade. Atualmente, 30 famílias têm sido abençoadas com cestas básicas. Nos ajude a continuar. Nos ajude a continuar ajudando essas famílias. E a nossa igreja também colabora mensalmente com missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais, para que o Evangelho de Jesus seja pregado em todo o mundo. Utilize, por favor, uma das contas bancárias que você está vendo na tela para enviar a sua contribuição. Agradecemos a sua fidelidade, mesmo em tempos incertos como os que estamos vivendo agora. E eu quero te convidar a orar, entregando ao Senhor este momento de ofertas, de dízimos e colocando a sua família diante do Senhor. Vamos orar juntos? Querido Pai, nós te louvamos porque o Senhor permanece fiel em todo o tempo, sobre todas as coisas o Senhor é fiel. Nós te louvamos pela provisão do Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. E mesmo assim, ó Pai, há muitas famílias que estão enfrentando tempos difíceis. Nesse sentido, ó Pai, nossa oração é que o Senhor nos ajude a sermos bênçãos em cada lar, em cada família. Que as nossas famílias abençoem outras famílias, seja na contribuição dos dízimos e ofertas, seja na contribuição para missões, seja na contribuição com os alimentos. Ó Deus, que cada doação seja bênção para abençoar. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de participar da obra do Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Através da comunhão com Deus, serei uma bênção, levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará o meu lar, Cristo em minha casa viverá. Através da comunhão com Deus,
Olá, igreja. Dentro do possível, fiquem em casa. Só saiam se for preciso trabalhar ou ir numa farmácia, no supermercado, mas fiquem em casa. E se sair, use máscara, mantenha a distância, lave bem as mãos, use gel. É o que nós temos para a nossa segurança nos dias de hoje. Que bom que, apesar do isolamento, nós podemos ainda prestar nosso culto ao Senhor. Nós podemos adorá-lo, porque Ele é o nosso Deus. Nós podemos louvá-lo, porque Ele tem nos abençoado. Com tudo isso, Deus tem nos abençoado. Então, nós somos realmente privilegiados com isto. Mais do que nunca, nós temos aprendido neste período a importância da família. Como que a família realmente tem seu valor. É por isso que nós estamos nesses cultos no mês de maio, dando ênfase a essa série de mensagens sobre proteção da família. Proteja a sua família. A proteção, como eu tenho falado aqui, pregado, ela inicia quando você escolhe o seu cônjuge, com quem você vai se casar. E casado, então, você tem que fazer todo o possível para viver bem com sua família, viver bem em família. Porque se você não estiver vivendo bem na família, você está colocando a sua família em perigo, em risco. Então, proteja a sua família fazendo tudo para que lá no seu lar, aí no seu lar, você tenha harmonia, você tenha paz e seja um ambiente realmente de alegria. Hoje eu quero falar sobre a questão da educação dos filhos, a formação de filhos. O tema que eu escolhi para essa mensagem, sua família formará seus filhos. A maior responsabilidade de um casal é com os filhos. Porque primeiro eles são bênção do Senhor. A Bíblia já diz que os filhos são um presente de Deus para nós e temos que cuidar deles, não são nossos. Segundo, eles darão continuidade à nossa existência, à nossa vida. E terceiro, eles serão formados para formar a sociedade. Então, quero voltar a frisar, e sempre vou frisar nisso. Quando você for escolher com quem você vai se casar, pense bem nisso. Pense em quem vai ser a mãe de seus filhos. Pense em quem vai ser o pai de seus filhos. E também nos seus familiares, nas famílias do seu futuro esposo, futura esposa, porque eles também influenciarão e educarão os seus filhos. Quando se fala na educação de filhos, eu vejo que, como pais, nós precisamos ter algumas metas. Metas para formarmos filhos cristãos. Metas como família cristã. Se você é crente, se você é salvo por Jesus, se você é um seguidor de Jesus, você tem que ter metas cristãs na formação de sua família, de seus filhos. Então a primeira meta que eu gostaria de apresentar para você e colocar para você na formação dos seus filhos é educar filhos para serem discípulos de Jesus Cristo. Veja, cada crente, cada pessoa que aceita Jesus Cristo, ele recebe de Jesus, que lhe deu a salvação, uma missão. A missão de fazer novos discípulos. Numa linguagem mais tradicional entre nós, os crentes, nós chamamos de ganhar almas para Jesus Cristo. E é interessante que nós temos que pensar em quais são as pessoas que nós estamos ganhando para Jesus Cristo. Mas também tem um lado. Não se concebe um cristão não formar filhos para serem discípulos de Jesus Cristo. Eu tenho visto e percebido muitos membros de igreja, muitos cristãos, serem evangelistas, saírem em projetos missionários, pregando o evangelho, falando de Jesus para tantas pessoas que eles nem conhecem. Mas eles não conseguem evangelizar os próprios filhos. Por que será? Será que porque os filhos os conhecem muito bem,
Será porque em casa máscaras não existem? Será que os filhos não veem sinceridade neles? Fica essas questões para reflexão. O discipulado dos filhos começa bem cedo. Bem cedo, logo que se inicia a vida, desde bebê, nós já temos que pensar que nós estamos discipulando os filhos. Eu gosto muito de uma passagem nos Evangelhos, lá em Mateus capítulo 19, versículo 13 a 15, que fala de um encontro de Jesus com as crianças. Eu vou ler esse texto, diz assim: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem as crianças, que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Veja que interessante. Os pais estavam trazendo os filhos para conhecerem a Jesus Cristo. E os apóstolos estavam barrando. Mas eu percebo uma coisa nos dias de hoje. Hoje, nos dias de hoje, quem está barrando as crianças de virem até Jesus são os pais. Pais impedindo os filhos de virem até Jesus. Isso é terrível. Muitos querem que, quando os filhos nascem, que eles sejam apresentados na igreja. Ah, pastor, o senhor pode apresentar o meu filho, a minha filha que nasceu na igreja, a apresentar para a igreja? Sim, nós vamos fazer isso, é um hábito que nós fazemos. E os filhos vão crescendo, e os pais, de uma certa maneira, ficam influenciando, e alguns até induzem os filhos a serem batizados, a quererem ser batizados. Mas deixe-me dizer uma coisa. Ser batizado não quer dizer nada. O importante é conhecer a Jesus Cristo e praticar os ensinos de Jesus. Deixe-me dar um exemplo de filhos que estavam na igreja, mas não eram filhos de Deus. Os filhos do sacerdote Eli. Vocês devem conhecer a história de Eli. Ele é aquele que recebeu Samuel, quando Samuel era uma criança ainda e foi para o templo. Eles deveriam, como filhos do sacerdote, suceder o pai no sacerdócio. E é interessante, quando os filhos cresceram, eles começaram então a ter funções no templo, administrativas no templo. E interessante que foi uma triste experiência. Lá em 1 Samuel, no capítulo 12, diz o seguinte, que os filhos deles foram chamados filhos de Beliel. E não se importavam com o Senhor. Vocês imaginam, eles eram quase que sacerdotes. Eles trabalhavam ali no templo, eles conduziam a adoração ao Senhor, o sacrifício ao Senhor, mas diz que eles não se importavam com o Senhor. Eu me preocupo quando vejo na igreja as pessoas que estão trabalhando e não se importam com o Senhor. Quando o texto aqui fala de filhos de Beliel, quer dizer, eles eram homens perversos, eles eram filhos perversos, eles eram filhos maus. Deixe-me ler 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, na versão NVI, diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam com os deveres de sacerdotes para com o povo. Olha só, eles estavam na igreja, no templo, liderando, participando, mas para eles aquilo era uma ação até para ganhar dinheiro, era para ter a sua subsistência, era uma questão de tradição, de sucessão. E no versículo 17 desse capítulo de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Se você é um cristão, se você é um seguidor de Jesus,
Você tem a missão de ganhar os seus filhos para Jesus, de fazer com que seus filhos sejam discípulos, verdadeiros discípulos de Jesus. Essa é uma meta de qualquer pai cristão. Mas eu quero apresentar uma segunda meta para vocês. A meta de transmitir valores para os seus filhos. A Bíblia ensina isso. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu gosto muito da tradução da NVI, deste versículo que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha só, instruir as crianças com os objetivos que você tem para elas. Quais objetivos que você tem? E é interessante que esses objetivos, eles devem estar permeando os valores que você tem para a vida. Quais são os valores que você tem ensinado a seus filhos? Quais são os valores que você tem passado para os seus filhos? Eu gostaria de citar alguns valores que nós, como cristãos, precisamos passar para os nossos filhos. O primeiro valor chama-se honestidade. Vamos dizer, não mentir. Vamos conectar. A mentira, a Bíblia diz, é do diabo. E quem prega uma mentira, quem fala uma mentira, já está dando um atestado de desonestidade. Algumas crianças mentem porque têm medo dos pais. Em algum momento fizeram uma coisa errada e ficaram com medo e começaram a mentir. Por isso eu recomendo para os pais, quando os seus filhos errarem, chame para conversar com muito amor. Não ponha medo, porque se você colocar medo neles, eles vão mentir para vocês. Então, converse com os seus filhos quando errarem, mas conversa com amor. Ensine desde cedo isto. Mas me preocupa quando vejo crianças mentindo. Sabe por quê? Porque os pais mentem. Pais que pregam mentira. Isso é triste. E é triste, inclusive, eu como pastor, já peguei pais, membros da igreja mentindo. Isso é terrível. Eles estão ensinando os filhos, ou sejam, a não serem honestos. Quer outro valor que você precisa ensinar para os seus filhos? Tolerância. Sim, tolerância. Ou seja, ensinar a lidar com ideias divergentes. Infelizmente, nós estamos vivendo no mundo, e principalmente no Brasil, onde não há tolerância, onde as pessoas não respeitam outros que pensam diferente. Ensine a seus filhos que a opinião do outro é importante, tão importante como a dela, ou de qualquer outra pessoa. Se houvesse mais tolerância no mundo, nós teríamos muito menos conflitos sociais. Hoje vivemos com tantos conflitos, infelizmente, porque não há tolerância. Uma criança que aprende a ter tolerância, ela vai brincar com outra com muita tranquilidade. Nós vemos criança brincando, daqui a pouco começa a brigar. Ou seja, ela não está sendo tolerante, ela não aprendeu a tolerar. Ensine o seu filho a aprender realmente, a dialogar. Ensine seu filho a respeitar a divergência, o que o outro pensa, a maneira do outro agir. Mas ligado à intolerância ou à tolerância, nós temos a questão de respeito. Esse é um valor. Respeitar o outro. Respeitar os mais velhos. Respeitar a outra criança. Coisa que os filhos têm que aprender. Nós vivemos numa sociedade onde os mais velhos, idosos, não são respeitados. Estava vendo uma reportagem aqui no jornal local, na praça,
uma senhora idosa dizendo que ela ia para casa com medo porque poderia ser agredida pelos filhos. E ela preferia ficar na rua. Foi perguntado por que está na rua, não está em casa. Ou seja, não há respeito. E nós precisamos de respeito. Precisamos que adultos respeitem o próximo. Ou seja, nós adultos temos que ensinar os nossos filhos a respeitarem um outro. Isso é essencial para o desenvolvimento da sociedade, do mundo que nós estamos vivendo. Quer outro valor que você precisa passar para os seus filhos? Cortesia. Ensina seu filho a tratar o outro com educação. Ensine seu filho a pedir com licença. Ensine ao seu filho a dizer, por favor, posso isso? Ensine a seu filho a dizer, muito obrigado. Ensine a seus filhos a sorrir. Ensine a seus filhos a ser gentis, seus filhos a serem gentis com as pessoas. Pois se eles aprenderem a lidar com gentileza, o mundo será mais fácil, eles vão conseguir as coisas com mais facilidade. Ensine a seus filhos, sempre que for possível, oferecer ajuda. Ajudar alguém a carregar uma sacola, ajudar alguém a atravessar uma rua, ajudar alguém a descer do carro. Ensine gentileza, cortesia para os seus filhos. Agora, ensine seus filhos ou filho, ou filha, a ter responsabilidade. A primeira responsabilidade norteará as demais. Então ensine seus filhos, por exemplo, com as obrigações no lar. Desde pequeno, toda criança deve ter obrigações no lar. Ensine então os seus filhos a ser responsáveis por arrumar a cama, por guardar os brinquedos. Ensine seus filhos a serem responsáveis com as atividades da escola. Quando chegar em casa, tem tarefa para fazer, é responsabilidade deles. Ensine seus filhos a ter responsabilidade com o horário, a não atrasar. Ensine seus filhos a cumprir com a palavra, a ter responsabilidade com o que fala. Se diz que vai fazer uma coisa, vai fazer. Ensine seus filhos a pagar as contas em dias, fazendo isto. A partir daí, eles aprenderão a ter responsabilidade com Deus. Eles aprenderão a ter responsabilidade com o próximo. Eles aprenderão a ter responsabilidade consigo mesmo, com as pessoas. E eles terão responsabilidade na vida profissional. Então, ensine seus filhos a serem responsáveis. Mas ensine seus filhos a serem bondosos, a terem bondade. Ensine seus filhos a serem generosos. Bondade envolve generosidade, ajudar o outro em suas necessidades. Ensine os seus filhos a se colocar no lugar do outro. Muitas pessoas querem ajudar o outro porque acham que o outro precisa de uma coisa quando não precisa. Ou então quer ajudar o outro para que o outro se faça como ele quer. Não coloque-se no lugar do outro. Então ensine seus filhos a fazer exatamente isso, a serem bondosos. Outra coisa que é muito importante, ensine a seu filho a perseverar. Perseverança é um valor. Eu fico preocupado quando vejo pais matriculando os filhos em vários cursos. Matricula lá no inglês, na dança, matricula no taekwondo, na capoeira. O filho fica uns dias, desiste, vai para outro. Você está ensinando a seus filhos a não serem perseverantes. Quando seu filho, olha, eu quero fazer um curso de taekwondo, eu quero praticar taekwondo, vai até o fim, pelo menos 6 meses você vai fazer. Não deixa ficar desistindo no início. Ou seja, ensina seus filhos a perseverarem. Quais são os valores que você tem passado para os seus filhos? Quais são os valores que você tem na sua vida? Nós reclamamos tanto que nós vivemos numa sociedade onde nossas autoridades perderam os valores. As autoridades da nossa república, os nossos governantes, parece que não têm valor mais para nortear suas ações. Mas eles são reflexos da nossa sociedade.
Lembra que seus filhos, nossos filhos, um dia estarão liderando o país. Eles serão guiados pelos valores que nós ensinarmos para eles. Então tenha isso como meta para os seus filhos, ensinar valores. Mas deixa-me passar uma terceira meta que você deve ter para com seus filhos. Ensine disciplina para os seus filhos. Quando se fala em disciplina na Bíblia, eu me lembro dos filhos de Eli, mais uma vez. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Eli era um sacerdote de Israel. E os seus filhos tinham que administrar o templo. Os rapazes se destacaram nisso, eles foram bons, mas infelizmente, mais para o lado mau, o lado ruim. Eles não deram bom testemunho. E é interessante que, 2 Samuel, no capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: por isso lhes perguntou, olha o que Eli disse para seus filhos, quando ele descobriu sobre que seus filhos estavam fazendo coisas erradas. Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? O texto continua assim: seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai. Olha que interessante. Os filhos não deram atenção à repreensão de seu pai. Ou seja, os filhos não levaram a sério seu pai. Por favor, quando vocês forem disciplinar os seus filhos, façam com autoridade. Eu me preocupo quando vejo pais que perderam a autoridade sobre os seus filhos. Isso é muito triste. A hora que os pais perdem a autoridade sobre os seus filhos, eles não conseguem mais disciplinar. Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz o seguinte: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. O que eu vejo é que muitos pais querem ser amigo dos filhos e esquecem de ser pais. Deixa-me dizer uma coisa: seus filhos têm muitos amigos, mas pai ou mãe só tem você. Se você quiser ser amigo, você vai muitas vezes deixar de ser pai. E vai fazer falta para os seus filhos, porque ele tem amigos, mas pais, mãe só tem você. E é papel do pai e da mãe disciplinar os filhos. Provérbios capítulo 23, os versículos 13 e 14 diz assim: não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão, para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Olha só, discipline o seu filho enquanto você pode, porque se você não disciplinar a sociedade, quando crescer vai fazer isso, vai fazer de maneira muito dura. Disciplinar os filhos envolve dar limites para os filhos. Provérbios capítulo 29, versículo 15 e 17, diz o seguinte: é bom corrigir e disciplinar a criança. Olha o que a Bíblia está dizendo. E o texto continua: quando todas as suas vontades são feitas, elas acabam fazendo a sua mãe passar vergonha. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Filhos indisciplinados são vergonha para os pais. E ele está dizendo aqui, que se você não disciplinar os seus filhos, eles trarão vergonha para você. Não faça todas as vontades dos seus filhos, não. Eu fico preocupado porque no mundo que nós estamos vivendo, a mídia está dizendo o que nós precisamos. A mídia diz o seguinte: olha, você precisa disso, você tem que comprar um celular novo, quando o celular acabou de
ser adquirido, você precisa de uma roupa nova quando a roupa ainda está lá. Ou seja, a mídia diz o que nós precisamos, e nós sabemos que existe um segmento da mídia voltado para as crianças, para fazer as crianças desejarem coisas. E elas são os grandes impulsionadores das lojas. E muitas vezes eles fazem birra e os pais atendem essas birras. E quando os pais atendem as birras dos filhos, estão dizendo, olha, não tem limite. Se você fizer isso, pode conquistar tudo. E na sociedade, se eles fizerem birra, eles vão apanhar. Disciplinar os filhos é prepará-los para viver na sociedade. Disciplinar os filhos, dar limite para os filhos, é dizer, olha, na sociedade existe limite, você não pode fazer tudo. Existem leis que dizem, não pode isso, não pode aquilo. E quando pais não dão limite para os filhos, eles estão colocando os filhos em risco. Se você não disciplinar seus filhos com amor, a sociedade o fará com raiva. Então tenha como meta para a sua vida, disciplinar seus filhos. Mas faça com amor, não com raiva, não com ira. Eu quero colocar mais uma meta para você. A meta de ser exemplo para seus filhos. Exemplo. Interessante, Jesus Cristo deu valor ao exemplo. Ele ensinou seus discípulos, mas ele deu exemplo. Interessante, lá em João capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus estava ensinando humildade aos seus apóstolos, e ele foi humilde e lavou os pés dele. Ele disse, eu estou dando um exemplo. Timóteo foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Ele foi um discípulo do apóstolo Paulo. Desde cedo, Paulo pegou para que ele fosse um auxiliar dele, preparando para que ele fosse, e ele se tornou um grande pastor. Paulo era um missionário, um plantador de igreja, mas Timóteo era um pastor que cuidava da igreja. E Paulo diz então que Timóteo teve sua fé firmada nos ensinos e nos exemplos de sua avó e de sua mãe. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom que Deus deu, que está em você mediante a imposição de minhas mãos. Percebe, Timóteo, ele teve como exemplo a sua avó e sua mãe. Olha que o pai dele não era um cristão, mas a mãe e a avó foram um exemplo de fé. Elas ensinaram, e o exemplo falou mais alto. Se você está ensinando a seu filho a ser discípulo de Jesus Cristo, você precisa dar exemplo a seu filho, a sua filha, sendo um bom discípulo de Jesus Cristo. Se você está ensinando valores para seus filhos, você tem que dar exemplo desses valores na sua vida, você tem que praticar esses valores de honestidade, de tolerância, de respeito, cortesia, responsabilidade, bondade, perseverança e outros valores. Você não pode pedir para seus filhos praticar esses valores se você não pratica esses valores. Se você quer que seus filhos sejam filhos disciplinados, educados, por favor, seja você uma pessoa educada, seja você uma pessoa disciplinada. Não sejam como aqueles que ensinam uma coisa para os filhos e praticam outra. Eu fico triste quando vejo os pais estimulando os filhos a virem aos cultos, mas eles mesmos não vêm. Eu fico triste quando vejo os pais ensinando os filhos, dizendo, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, mas os filhos não veem os pais fazendo isto. Provérbios capítulo 20, versículo 7 diz o seguinte: como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Ou seja, os filhos, quando veem o pai dando exemplo,
eles são felizes. Então, tenha como meta no seu projeto para educar seus filhos, ser um exemplo para os seus filhos naquilo que vocês querem que eles sejam. E por último, eu quero colocar uma meta para vocês. Ore por seus filhos. Sim, ore. Eu estava lendo essa semana um texto que me chamou muita atenção de Jeremias. Jeremias, no capítulo 2, o versículo 19. Nesse contexto, Jeremias estava numa situação de uma lamentação, está lá em Lamentações, de Jeremias, capítulo 2, versículo 19, lamentando a situação do povo. Havia muito sofrimento. E é interessante que ele diz o seguinte, Jeremias 2,19: levantem-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos. Que interessante. Levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda do Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida de seus filhos. Eu sei que muitos filhos são resposta às orações de pais. Quantas vezes você orou para que Deus lhe desse os filhos? Eu sei que outros casais tiveram os filhos não porque pediram, mas os filhos veio, Deus falou, eu vou mandar um filho para você. Não foi oração, mas Deus mandou, porque filho sempre é bênção. Salmo 127, versículo 3 diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, seus filhos são bênçãos do Senhor. É um presente que Deus deu, uma bênção para você cuidar. Então, quando você estiver cuidando dos seus filhos, você tem que pedir, Deus me dê sabedoria. Ore a Deus pedindo sabedoria para educar os filhos. Ore a Deus para que os filhos sejam felizes e formam famílias felizes. Ore a Deus para que seus filhos sejam bênção na sua família, sejam bênção na sociedade, para que seus filhos sejam bênção para Deus. Então, coloca essa meta na sua vida. Orar por seus filhos. Eu falei no início que dei como título para esta mensagem, sua família formará seus filhos. E eu sempre quero voltar nesse sentido, principalmente para quem está querendo formar uma família. Será que a pessoa que você está escolhendo para se casar, ela vai ter essa mesma meta? Será que sua futura esposa, seu futuro esposo, formará seus filhos para serem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus? Será que a sua futura esposa, futuro esposo, terão valores que seus filhos deverão seguir, valores como os seus? Será que eles disciplinarão os filhos na disciplina do Senhor, educarão os filhos? Será que terão como meta ser exemplo de vida para os filhos? Deixe-me dizer uma coisa, se hoje eles não fazem isso, não farão depois. Ore por seus filhos. Eu quero convidar você agora a baixar sua cabeça e orar ao Senhor. Onde você está? Sei que você está em casa. Eu vou pedir, abaixe sua cabeça. Ore mesmo. Não fique olhando na TV ou orando. Eu quero que você ore. Ore para que Deus lhe dê sabedoria para educar seus filhos. Faça essa oração. Deus, me dê sabedoria para eu educar os meus filhos. Você que um dia vai ser pai e mãe, ore a Deus por isso. Você que já é pai e mãe, ore a Deus por seus filhos.
Peça a Deus, guarde meus filhos. Guarde de todo o mal físico. Proteja do coronavírus, mas proteja dos acidentes, dos assaltantes. Proteja das doenças. Proteja do mal psicológico. Proteja do mal emocional. Deus, proteja meus filhos. Guarde meus filhos. Ore para que seus filhos tenham a salvação em Jesus Cristo. Seu filho é salvo, sua filha já é salva, já tem Jesus no coração. Ore para que seus filhos sejam pessoas que tenham valores, que a sociedade possa olhar para seus filhos e sentir orgulho e ver, puxa vida, que filhos maravilhosos. Ore para que seus filhos formem famílias saudáveis, para que seus filhos escolham cônjuges que os farão felizes e farão famílias saudáveis. Ore por isso. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Neste momento, as famílias estão nos seus lares orando pelos seus filhos. Pai, eu queria pedir ao Senhor que o Senhor dê muita sabedoria aos pais na educação dos filhos. Que eles tenham, Senhor, autoridade espiritual sobre os seus filhos. Que eles tenham, Senhor, autoridade moral sobre os seus filhos. Senhor, que eles possam ser exemplo na vida dos seus filhos. Deus abençoe as famílias, abençoe os pais, abençoe os filhos. Senhor, nós pedimos isso, no nome de Jesus, o teu Filho. Nós estamos terminando o nosso culto, mas eu vou impetrar a bênção apostólica e depois os nossos músicos estarão cantando uma canção que fala da maravilhosa graça, mas daquela graça que Jesus Cristo deu para nós. Ele tomou o nosso lugar. Foi um amor que não falha. Às vezes nós como pais falhamos, mas o amor de Jesus não falha. Essa é a graça maravilhosa. Então, Senhor, que a tua graça, Jesus Cristo maravilhosa, que nos salvou, alcance os filhos, os pais. Deus, que o teu amor infinito esteja norteando as famílias, impulsionando as famílias, os pais a educar os filhos e os filhos a obedecerem os pais. E que tu, ó Espírito Santo, Espírito que nos convence do pecado, Espírito que nos dá sabedoria, unja os pais e os filhos com a tua unção. Nós pedimos isso, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
verdadeiro que a morte